Eles queriam regulamentar a atividade de motorista de aplicativo. Deu uma confusão tão grande, porque esse de INSS teve protesto, o pessoal entrou lá no Instagram de deputado e xingou que o governo recuou. Pelo menos nunca mais eu vi eles falando sobre isso. E acabar com o sistema. Tipo assim, por exemplo, como é que você bota a Uber para pagar direito para dar trabalhista para todo motorista de aplicativo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Causos Jurídicos. Pegue seu cafezinho e venha bater um papo conosco. Hoje, muito especial, vamos falar da reforma tributária, um dos assuntos em alta aí nos últimos meses do nosso país. E para esse bate-papo, trouxemos o especialista Lucas Alvarenga. Muito prazer, doutor Lucas. É muito especial ter você aqui conosco. É um prazerão, eu fico muito contente mesmo de estar aqui hoje, de ver um projeto tão bacana aqui em Rio Casca. Essa cidade que eu tenho um carinho imenso, vivi momentos muito especiais aqui na minha infância, na minha adolescência, e poder ver um projeto tão inovador, né, tratando de assuntos tão interessantes, a gente fica empolgado. É isso aí, o bate-papo vai ser muito legal, espero que vocês peguem seus cafezinhos, sentem no sofá, liga a televisão e fique atento. Então, doutor, para a gente iniciar, né, vamos falar da reforma, o que assim, bem basicão mesmo, às vezes as pessoas nem têm conhecimento de reforma tributária. O que é a reforma tributária, o que ela está buscando, né, quais que são os principais objetivos aí? Olha, eu acho que todo mundo, quando escuta o tema tributação e ainda mais reforma tributária, deve dar um aperto no estômago e achar que é um assunto extremamente chato, sabe? Mas eu acredito que talvez seja um dos assuntos mais relevantes que a gente tem para tratar hoje no Brasil. E eu te garanto que se a metade dos brasileiros soubessem realmente do que nós vamos tratar aqui hoje, eu acho que eles já tinham colocado fogo em Brasília há muito tempo, sabe? Com certeza. A gente tem um jargão aqui no Brasil que a gente fala que a tributação no nosso país é um verdadeiro manicômio tributário. Porque o que aconteceu? É o sistema tributário mais complexo. Né? Pelo menos um dos mais complexos do mundo, né? Se fala que aqui no Brasil, simplesmente para a gente conseguir apurar o tributo devido, as empresas gastam em média de 600 a 1.000 horas por ano. Eu vi uma pesquisa e falou 1.500. Então, é uma coisa completamente absurda. A gente ganha a dar de pau do segundo colocado, que estaria aí com 200 horas, sabe? Parece que a média é 200 a 400, Exato, né? Exato. Então, o Brasil é completamente diferente de todos os outros países nesse quesito de burocracia. E por que isso é tão importante, né? A gente tem uma concentração do tributo sobre os bens de consumo. Então, a maior parte da arrecadação do Estado vem através da tributação sobre alimentos, sobre veículos, sobre telefones celulares, eletrodomésticos, né? E num país tão desigual quanto ao nosso, essa concentração exacerbada nos bens de consumo acaba sendo um fator que gera mais desigualdade social. A gente tem como um dos principais programas de distribuição de renda o Bolsa Família, né? Então, para pensar, a gente está distribuindo o Bolsa Família para pessoas vulneráveis, mas sobre os bens de consumo que essas pessoas compram através do benefício que elas recebem, tem uma carga tributária imensa ali, né? Com certeza. Então, você está dando com uma mão e tirando com a outra. E isso acaba desestimulando, né, a atividade empreendedora e talvez seja um dos grandes fatores que gera realmente pobreza e desigualdade no nosso país. E aí pega não só as empresas como o consumidor de uma forma geral, né? E essa reforma, na sua opinião, ela vem para melhorar? Ela vem melhorando isso aí? Qual que é a sua, assim, de imediato e inicialmente falando,
O que você acredita? Olha, eu acho que a gente não sabe ao certo porque a regulamentação ainda está em trâmite, né? Mas eu acho que a gente pode afirmar com algum grau de precisão que alguns problemas, como a guerra fiscal, que eu posso explicar isso daqui a um tempinho, e a guerra fiscal deve acabar, né, com a reforma tributária, e os tributos devem ser simplificados. Sim. Se apurar o tributo no Brasil, vai ficar mais simples. Então, assim, vamos fazer um comparativo, um antes e depois, só para o pessoal entender. Hoje a gente tem um sistema de tributação e a gente está passando por essa reforma, né, que é ainda não regulamentada. Mas qual que é as principais diferenças do antes e depois? O que a gente tem hoje, o que está regulamentado hoje e o que essa reforma vem mudar? Aos pontos principais ali. Qual que é a grande questão dessa reforma? A gente tem os tributos federais, estaduais e municipais. E uma série deles, né? Principalmente essa tributação sobre o consumo, ela acaba sendo muito difícil de apurar, justamente por conta dessa variação de tributos. Então, o que a reforma tributária visa criar? Um IVA, né? A princípio um IVA único, que é um imposto sobre valor agregado, né? Que seria desdobrado no IBS, que seria um imposto, e no CBS, que seria uma contribuição. Então, a princípio, a gente teria sobre os bens de consumo a incidência, em regra, de ISS, que é um imposto municipal sobre o serviço, de ICMS, que, em regra, é um tributo estadual sobre a circulação de mercadorias. A gente teria o PIS e o COFINS, que são contribuições sociais, que são destinados à Seguridade Social, à Previdência e Assistência Social. E a gente tem o IPI. Então, o que esses tributos vão fazer? O que a reforma tributária vai fazer? Ela vai unificar tudo isso em um imposto e uma contribuição social, o IBS e o CBS, né? Então, no IBS teria o ISS, o ICMS e o IPI, e na CBS teria o PIS e a COFINS. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente pega imposto no município, imposto no estado e imposto federal. Isso eu vejo que pega muito as empresas, que às vezes a empresa tem mais de uma sede, né? Tem filiais, e aí às vezes ela paga um tipo de imposto no Rio, um tipo de imposto em São Paulo, um tipo de imposto em Minas Gerais. Olha para você ver a loucura que é o nosso sistema tributário atualmente no Brasil. Só em Minas Gerais são 853 municípios, e no Brasil, se eu não me engano, são 5.600 municípios quase. Cada um desses municípios tem uma lei de ISS. Rio Casca tem uma lei de ISS, João Monlevade tem uma lei de ISS, Raul Soares tem uma lei de ISS. Cada município tem uma lei de ISS. Os 27 estados da federação, cada um tem uma regulamentação própria sobre ICMS, né? Fora outros tributos que a gente não vai nem entrar no caso aqui. Então, é humanamente impossível qualquer empresa, qualquer cidadão, até grandes bancas de advocacia, de contabilidade, terem uma expertise a ponto de compreender minimamente esse tributo. Porque a gente tem aí pelo menos quase que... a gente tem pelo menos 5.600 entes federativos soltando lei tributária todo dia. Todo dia. Então, isso vira um caos. E dentro desses tributos que a gente vai estar unificando com a reforma tributária, olha que loucura que é a apuração disso. Tem determinado produto que tem uma disposição específica sobre IPI, outra sobre ICMS, outra sobre PIS, outra sobre COFINS, outra sobre IPI. Então, determinado insumo, por exemplo, a gente vai estar fabricando um carro, uma determinada peça de carro, ela aproveita crédito de ICMS, mas não aproveita de IPI, e de PIS ela tem uma alíquota diferenciada, e de ICMS ela tem um regime de concentração
que quem arrecadou o ICMS foi o importador. Então, assim, é realmente uma loucura você fazer uma apuração exata do que é realmente devido. Então, assim, basicamente, inicialmente falando, a reforma ela busca unificar alguns tributos para, entre aspas, assim, com o objetivo de facilitar. Exato. Isso é bom. Agora, onde que tá aí, por onde que esse tiro pode sair pela culatra? Justamente no aumento da arrecadação. Porque desde o início, já se discute sobre isso há pelo menos uns 30 anos. E durante todo esse período foi discutido que essa reforma tributária ela tinha que ter um princípio da neutralidade, né, que ela não interferisse na economia e que ela não desencadeasse aumento de tributo. Sim. Né? O objetivo principal da reforma tributária seria simplificar a tributação e não aumentar mais os tributos. Só que o que a gente está vendo na prática? Atualmente a gente já tem tanto remendo nisso, né? Tantos benefícios para determinados setores que vão fazendo lobby e conseguindo uma tributação diferenciada, que no final das contas, para a gente parear tudo, eu acho que é praticamente inevitável que a gente tenha um aumento substancial na tributação e certamente a gente vai ter aí a maior alíquota de IVA do mundo. E a IVA, ela é utilizada em alguns países, né? Por exemplo, como o Canadá, e ela é bem funcional, né? Não quer dizer que trazendo para o Brasil vai ser do mesmo sentido. Eu acho que pelo menos para essa forma de segurança jurídica, essa reforma tributária vai ser muito boa. Sim. Né? Por que o sistema tributário do Brasil ele é tão diferente? Eu vou tentar contextualizar um pouquinho. Se eu alongar demais e ficar meio chato, você pode me interromper. Fica à vontade. Tudo começou com a Constituição de 88. Sim. O que ela previu? A gente estava vindo de um contexto de ditadura militar, né? Foi feita a Constituição Federal pensando muito na situação social do país, de desenvolvimento social, de redução de desigualdade, de acesso à educação, de acesso à saúde, de previdência. Né? Então, o que foi criado com a Constituição Federal de 88? Foi criada a Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? Ela é o SUS, a assistência social e a Previdência, a Previdência Social, o INSS. E o legislador, nessa ocasião, de forma, inclusive, inteligente, ele resolveu dotar a Seguridade Social das suas próprias receitas. Sim. Então, o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo que ele tem dois vieses de tributação. Ele tem os impostos, que é aquilo que vai entrar no caixa da prefeitura, no caixa do Estado e no caixa da União, e dali o administrador vai gastar da forma como ele bem entender. E ele criou esse regime próprio de tributação, que são as contribuições sociais, especificamente para financiar a Seguridade Social. Então, de forma praticamente concorrente, você tem duas tributações. Uma para o caixa do Estado, outra para a Seguridade Social. Então, você tem o ICMS e o ISS, que são impostos e vão para o caixa do município e dos estados, mas você também tem o PIS e a COFINS, que vão ter exatamente a mesma base, vão tributar exatamente os mesmos produtos, que vai para a Seguridade Social. E o imposto de renda, por exemplo, da pessoa jurídica. Você tem o imposto de renda, você tem o adicional do imposto de renda, que é o imposto que vai para os cofres da União, e você tem a contribuição social sobre o lucro líquido, que vai para a Seguridade Social. Deixa eu só te interromper. Em algum outro país tem essa forma de tributação? Não, em nenhum outro país. Só aqui. Só aqui. E como que a ideia é muito boa, né? Como que a coisa começou a desandar? Foi feito um regime de transição, a gente vai inclusive passar para o regime de transição agora na reforma tributária também. Foi feito um regime de transição no seguinte sentido:
durante tantos anos, 20% da receita vinculada à Seguridade Social, ela pode ser desvinculada e ir para o Caixa Geral e para o Orçamento Geral da União, para o governante poder gastar isso de forma discricionária. Deu esse período, o que eles fizeram? Prorrogaram, né? O governo nunca se adequou, né, a essa necessidade desse regime de transição. E, para piorar a situação, eles aumentaram esse percentual de desvinculação da receita, chama DRU. Isso. Eles aumentaram esse percentual de 20% para 30%. E até hoje nós estamos nessa situação. E a reforma tributária não vai mudar isso. A gente vai ter o CBS recolhendo essas contribuições sociais e vai ter o IBS recolhendo os impostos. Vai continuar a mesma tributação, vai continuar a mesma só coisa. Não vai ter aquele monte de imposto. Exato. Vai ser um só. Qual que é o grande problema que a gente chegou e por que a nossa carga tributária é tão alta hoje? A União se apropriou desses 30% da receita da Seguridade Social, incorporou isso nos gastos e não tem como ele abrir mão desses valores mais. Nunca mais. Não tem como. Não cabe, não tem como se fazer nenhum ajuste dentro do orçamento para a gente acabar com isso. Então, ele se endividou, considerando essa parte de receita que já não era dele. É óbvio que durante 30, 40 anos, você tirando 30% do recurso da Seguridade Social, você também quebrou a Previdência, você também quebrou a assistência social e você também quebrou o SUS. E agora como é que a gente faz? A gente não tem para onde correr. Faz mais imposto. Faz mais imposto. Tanto para bancar a Previdência, a Seguridade, quanto para bancar os gastos correntes do dia a dia da União, dos estados e dos municípios. É esse o problema mesmo. A gente está no mato sem cachorro. Você para e pensa e fala, pelo amor de Deus, que situação. E assim, pensando aqui, o Estado ele se endividou. Então não foi, tipo assim, por exemplo, começou a pagar o imposto, começou a pagar 2 formas de tributação. O Estado não juntou esse dinheiro. Ele se endividou pensando nisso aí foi só criando a bola de neve. Como que essa meleca do endividamento do Brasil acontece? Antes do Plano Real, o orçamento não era do jeito como é hoje, que você tem receitas, despesas, você tem a dívida do governo federal. Não era dessa forma. Você tinha no Banco do Brasil, que se chamava de conta-movimento, que tudo que o governo arrecadava ia para lá e tudo que o governo gastava saía de lá, e se faltava alguma coisa, imprimia moeda e soltava na economia. Qual que era o resultado disso? A inflação de 3.000% ao ano, 1.500% ao ano. O que o Plano Real ele fez? Ele acabou com isso, né? Ele trouxe o mínimo de seriedade para as contas públicas no seguinte sentido. Você tem o orçamento, você só pode gastar o que está dentro do orçamento, e essa diferença entre receita e despesa, como que isso é custeado? Isso é custeado através de dívida pública. Por que a gente conseguiu reduzir a inflação galopante que tinha no Brasil? Porque o Estado deixou de imprimir dinheiro de forma atabalhoada, de forma discricionária, para cumprir as suas obrigações, mas, em contrapartida, ele passou a se endividar. Então, até o Plano Real, a dívida pública do Brasil não era nada muito significativa. Era um pouco preocupante, porque era uma dívida em dólar. Então, o Brasil ficava sujeito a essas oscilações. Hoje em dia, não é mais. Só que o Brasil passou a se endividar ao invés de imprimir dinheiro. E essa gastança desenfreada foi fazendo o país se endividar, ao ponto da gente chegar ao absurdo de que, hoje em dia, 46% da receita da União é destinada ao pagamento de dívida e rolagem da dívida da União. 46%. Praticamente metade. E mais 27%
22%, são despesas da Previdência Social. A Previdência vai ser um problema para a gente. Já é um problema. Já é, mas vai já piorar, é um problema. né? Fora isso, a gente ainda tem gastos obrigatórios de saúde e da educação. E ainda tem, e nesse cálculo a gente ainda não colocou a folha do funcionalismo público. Sobra hoje 8% do orçamento inteiro para o governante gastar do jeito em que ele bem entender. Com o crescimento das despesas da Previdência Social, se a gente está falando aí de 15, 20 anos, o governo não vai ter o que possa fazer com o orçamento público. Ele vai estar todo engessado. Esse dinheiro tem que ir para isso, esse dinheiro tem que ir para aquilo, e o Estado não vai poder financiar novos projetos. Não vai ter como investir em nada. Não tem como investir em nada. E como que essa conta acaba fechando, no final das contas? O Estado hoje em dia não sai emitindo dinheiro de forma desenfreada mais, só que o endividamento, e principalmente com vários programas sociais, incentivos de financiamento que o Estado vai dando cada vez mais, isso gera uma pressão inflacionária, os preços sobem, a arrecadação sobe. A arrecadação sobe, os gastos do governo não necessariamente vão subir na mesma proporção. Por quê? Porque o funcionalismo não tem o reajuste anual conforme a inflação. Muitas vezes é bem inferior, né? As dívidas do governo, muitas vezes, não são atreladas a índices que vão corrigir essa dívida num patamar tão grande quanto o crescimento da inflação real. Sim. Né? Então, o governo acaba equilibrando suas contas ali de uma forma ou outra, né, através da inflação, e quem paga esse pato são as pessoas mais pobres que vão ter o seu poder de compra reduzido. Né? E a gente está falando a gente ainda está falando de aumentar uma carga tributária para essas pessoas que já têm seu poder limitado. Porque com a reforma vai dar uma aumentada nos bens de consumo, né? Tem até foi estipulado, né, uma situação interessante, que é o cashback, né? Que, a princípio, pessoas cadastradas no cadastro único, né, teriam direito à restituição desses valores que, em tese, estariam tributando bens essenciais. Pois é. Eu não sei. Pô, como que vai funcionar? A gente tem que ver como vai ser a regulamentação. Não tem condição. Tipo assim, é uma coisa muito... A gente parando para pensar hoje, eu não acredito que isso vai funcionar da melhor forma. Né? Eu acho que, primeiro, vai faltar informação para as pessoas e mais da metade da população não vai nem saber que tem o direito ao cashback. Os 25% vai ter dificuldade para movimentação e como fazer, e o resto, algum % vai conseguir realmente receber. Esse cashback me parece que ele tá, tipo assim, no plano de transição, ele vem lá em 2027. Alguma coisa assim, não é? Olha, eu sei que vai começar esse regime de transição entre 2026 e 2027 para finalizar em 2031, 2033. Essa regulamentação ela não está pronta. Ainda está em trâmite no Congresso. Teve uma movimentação, não sei se foi no Senado ou na Câmara dos Deputados, ontem ou antes de ontem, teve uma aprovação. Inclusive, isso é até importante, eles tiraram a possibilidade de ter alguma tributação sobre grandes fortunas. Eu vi isso. Mas ainda vai ser votado o restante, mas isso aí já saiu da proposta. Entendi. Pegando ainda aqui na parte do consumidor e no impacto que a reforma vai gerar para o consumidor, a gente tem mais alguns detalhes aí, né? Então temos acho que como é que é? Imposto atribuído, imposto seletivo? Imposto seletivo. Isso é uma questão bastante interessante. Isso ainda está pendente de ser regulamentado. É exatamente isso, inclusive, que está atrasando toda a regulamentação,
porque eles estão querendo tirar os produtos da cesta básica dessa tributação. O que é o imposto seletivo? O imposto seletivo é aquele que isenta ou atribui alíquotas menores, né, uma carga tributária menor para os produtos mais essenciais, alimentos, produtos de higiene pessoal, medicamentos. A famosa cesta básica. Exato. Então, você teria que ter uma carga tributária menor para esses produtos que são muito básicos, para a dignidade humana mesmo, e você poderia tributar com uma alíquota maior produtos que trazem algum malefício para a saúde, cigarro, bebida alcoólica, alimentos ultraprocessados com alto teor de açúcar e de sal, ou então bens supérfluos, né? Veículos importados, joias, artigos de luxo. Então, é essa a lógica do tributo seletivo. Só que é óbvio que isso já está sendo desvirtuado também na regulamentação. Eles estão, inclusive, querendo instituir tributação sobre minério de ferro. O negócio é sobre combustível. Conforme a tributação que está passando aí, minério de ferro, combustível, energia elétrica são bens supérfluos. Ai, é rir pra não chorar, né? Como dizia minha avó, é rir pra não chorar. É complicado. Então, assim, ó, só pra recapitular o impacto da reforma pro consumidor. A gente vai ter o cashback, que se funcionar é algo positivo, né? As famílias de baixa renda... Eu acho que vai funcionar. Com registro ativo, então isso é importante mencionar, o registro ativo no Cade Único, então elas têm que estar ali totalmente regularizadas. O Cade Único tem um prazo, se eu não me engano, de 3, 4 meses de regularização. Isso eu não vou saber te informar. Eu acho que tem alguma coisa assim relacionada à previdência, né? O direito previdenciário. Tá. E aí temos a parte do imposto seletivo, né? Que aumenta os produtos supérfluos e diminui os produtos essenciais. Isso também, de certo modo, funcionando é um ponto positivo. E temos, acho que para o consumidor é isso, né? Para o consumidor, acho que o impacto da reforma seria esses pontos. Para o consumidor é isso. Eu acho que tem uma tendência real de produtos da cesta básica terem uma diminuição de preço. Isso é realmente uma possibilidade. Mas isso vai ser compensado principalmente em serviços. Essa questão de streaming, de novas tecnologias, de plataformas de intermediação de serviço, internet, telefonia, tudo isso deve ter algum aumento significativo de tributação. Veículos automotores, como se já não fosse autossuficiente. Mas, principalmente serviço, eu acho que vai aumentar bastante. De modo geral, porque assim, se aumenta o serviço, em tese aumenta para o empreendedor e, consequentemente, para o consumidor. Né? Aí a gente tem os outros pontos favoráveis. Em tese, pensando apenas no consumidor, você acha que vai onerar mais ou diminuir um pouco a tributação ou manter no 0 a 0? Vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Pelo que a gente está vendo, a tendência é que se aumente. Né? A gente está falando aí, o governo já tem divulgado isso em alíquota de 27,5%. Numa alíquota base geral de 27,5%. Uma carga total de 27,5%. Nesse cenário, né, quem sofre mais seria a população média ali? De classe média. De classe média. Eu acho que tendo esse benefício, né, dos produtos da cesta básica, as categorias ali de classe D e E devem ter um respiro a mais, né, principalmente com cashback. Agora, a classe média mesmo, que tem uma parte significativa do seu orçamento gasto com educação, internet, conta de luz, conta de celular, serviço de streaming, transporte através de aplicativo.
isso deve dar uma pressionada realmente. E aí vem essa parte que, mais uma vez, essa classe vai sofrer, né? Porque assim, você pega a classe mais alta assim, não faz tanta diferença. Ele não sente tanto no bolso se a Netflix passar de 50 para 60 reais. Né? Se a Amazon passou de 20 para 30. A classe média que vai continuar sofrendo um pouco mais. Falamos do consumidor, vamos passar um pouco as empresas agora, que a gente já tem essa... no Brasil hoje já é muito difícil você ser um empreendedor, é muito difícil pagar o imposto, né? A forma de pagar e principalmente a quantidade. E agora, com a reforma, como que vai ficar para os empreendedores? Olha, eu tenho muito medo, realmente, a gente tem que ver como que isso vai ser regulamentado, desse momento de transição. Porque pode ser, inclusive, que tenha um regime misto durante esse período de tributação, sabe? Eu acho que isso traria mais complexidade ainda, e a gente não sabe ao certo como que isso vai ser interpretado. Atualmente, um dos grandes problemas já é essa complexidade, que gera um tanto de processo judicial, impugnação administrativa. Esse regime de transição, se ele não for muito bem feito, a gente pode criar um passivo tributário aí, inclusive perda de arrecadação imenso. Porque se já tem dificuldade hoje com um monte de... Essa transição, você está falando da transição, eu estou aqui tentando raciocinar. Como que seria isso? Como que seria cobrar vários impostos e depois cobrar um... Me parece que durante um determinado período vai se cobrar de forma simultânea todos. Os que já existem hoje e o IBS e o CBS, de forma gradual até que tenha só o IBS e o CBS. Equilibrando, né? Por exemplo, se eu cobro 100% só de ISS... Não, sim, equilibrando. Porque senão onera ainda mais. Não. A ideia é que a carga, pelo menos até agora, permaneça igual e vá tendo uma migração do sistema atual para o novo sistema. Inclusive para ir, no decorrer desse tempo, mitigando eventuais municípios que têm uma perda muito grande, estados que têm uma perda muito grande, porque isso, em certa medida, vai acontecer e vão ser necessárias algumas medidas compensatórias. Com certeza. Claro, em relação aos setores assim que a gente tem aí de serviços, produtos, o que você acredita que vai onerar mais? Para quem vai onerar mais e para quem vai se manter? Eu acho que o grande vencedor dessa reforma tributária é a indústria, que realmente o Brasil só vem desindustrializando década após década, né? A nossa indústria, que era uma indústria pujante, né, está sendo sucateada há muito tempo. E justamente por conta da tributação excessiva na indústria. Porque é muito mais fácil você tributar a indústria do que você tributar o consumo, né? Você concentrar a tributação ali na indústria, você morde ali e não tem que ficar tributando produto por produto quando vai para o varejo. O valor que a indústria gera é muito maior. Exato. Então, esse alívio que a intenção é que seja dado para a indústria, tudo nos leva a crer que vai ser compensado em grande medida na prestação dos serviços, que são negócios extremamente lucrativos, né? E com margens de lucro maior. Então, por essa razão, acredito que eles devem pressionar essa margem de lucro, tributando mais o serviço em compensação a indústria. Esses benefícios que a indústria vai ter. Então, assim, vai ficar mais caro para o prestador. Vai ficar mais caro para o prestador. Vai ter alguma diferença? Por exemplo, o MEI ainda vai existir normalmente? Vai aumentar? Tudo isso que a gente está falando aqui, dessa tributação, quem vai se preocupar com isso são médias, grandes empresas, né? O Simples Nacional ainda vai continuar existindo, as pequenas empresas de pequeno porte, né?
elas ainda vão ter um regime simplificado, com uma alíquota única. Isso a princípio, não vai ser alterado. Não vai alterar. Então, o pequeno empreendedor não vai sofrer tantas consequências. Não. Porque, acredito que na demanda que a gente... Na quantidade de empresas que a gente tem fechada hoje, né? E continua fechando todos os meses, eu acho que a tributação ela é um fator, assim, primordial dentro dessa baixa que a gente tem mensalmente no fechamento de empresas. Perfeito. Certamente. Conversando um pouco agora sobre essa transição que a gente iniciou falando, essa transição, ela vai... Eu fiquei um pouco confuso aí, por isso que eu tô voltando. Eu também. Então vamos. Tá todo mundo um pouco confuso. É um assunto muito complexo de se tratar, de se trazer aqui pro ouvinte, porque a gente precisa descomplicar uma coisa que é muito complicada e muitas vezes nem a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, você é especialista na área, fica muito difícil, né, de se conversar e de se explicar. Cara, eu acho que a gente trouxe os principais pontos sobre isso. Eu queria sair um pouco da reforma agora e conversar com você, já que você é especialista em tantas áreas, um pouco agora sobre o fim de ano. Esses contratos do fim de ano, né? Como que funciona isso? E porque muitos empregadores empregam sem saber como fazer e aí vira o ano sofrendo processo, né? E também os funcionários para entender, peraí, eu vou trabalhar aqui em um curto período de tempo, um espaço temporário, mas eu preciso receber da forma correta, né? Então, vamos aproveitar que você tem essa especialidade também e vamos bater um pouco nesse assunto, porque acho que a gente trocou uma ideia boa sobre a reforma, passamos bem. Eu acho que os nossos ouvintes estão aí compreendidos sobre o que a gente acredita que vai acontecer, né? Porque não está aí 100% pronta ainda. Você acredita que vai ter mais alguma emenda, mais alguma coisa assim? Certamente, tá. Ainda tem toda a parte de regulamentação e o que teve de alteração até o momento foi só sobre o consumo. Não alterou? Certamente ainda vão ter outras reformas a respeito de tributação sobre herança, tributação sobre imposto de renda, eventualmente tributação sobre dividendos, que é um assunto que tá em voga aí. Essa reforma agora se concentrou basicamente no consumo, e uma outra coisa voltada para grandes fundos exclusivos que não... Entendi. Essa parte dos dividendos, como que é hoje, né? A gente já tem alguma tributação em relação a isso e como que a reforma está trazendo esse assunto? Essa reforma de agora, ela é neutra em relação a dividendo. Ela não trata nada a respeito disso. Hoje em dia, a distribuição de lucros e dividendos no Brasil ela é isenta, né? Por que ela é isenta? Eles falam é só o Brasil e mais 1 ou 2 países no mundo que a distribuição de lucros e dividendos é isenta. Por que ela é isenta? Justamente por conta daquilo que eu já te expliquei aqui. É só no Brasil que você tem 2 regimes tributários paralelos correndo. Então, a empresa ela recolhe todos esses produtos de consumo sobre o consumo que a gente já discutiu aqui. O que sobra, ela vai abater todas as despesas que ela teve, vai ter lá o lucro líquido dela. Uhum. Sobre esse lucro líquido, vai incidir o imposto de renda, o adicional de imposto de renda e a CSLL, que isso só tem no Brasil também. Em todo país do mundo que você vai, tem o imposto de renda e finalizou por ali na tributação. Aqui no Brasil, além do imposto de renda, você ainda tem essa contribuição que vai para a Seguridade Social. Então, é por isso que você não tem a tributação do lucro e dividendo, porque você já está sendo tributado a renda 2 vezes por um imposto e por uma contribuição, então o que sobra você distribui líquido para o sócio, para o acionista, né? Agora, se a gente tributar 2 vezes e ainda tributar a distribuição do lucro, fica inviável se investir no país, né? Fica difícil, né? E aí a gente vai ver cada vez mais as empresas saindo do país, né? Assim como a gente tem visto aí. Cara, o sistema tributário brasileiro é muito complexo mesmo. É uma loucura.
É até, assim, é difícil falar e explicar. Você falou que tem outros, eu vi, acho que e-book também não pega o tributação? Olha, isso especificamente sobre essa reforma, eu não tenho ideia para te falar. Sim, mas, de Mas modo geral, já não tô nem tocando. o que teve, isso foi até uma decisão do Supremo, porque você tem uma isenção constitucional da tributação sobre livros. Sim. Livros, jornais, revistas. Então, sobre esses bens, né, sobre a circulação desses bens, não tem tributação. O STF, em 2000 e... Eu estou com medo de falar a data e errar por muito, mas foi em 2015, por aí. Estendeu essa isenção aos livros eletrônicos, às revistas eletrônicas. Então, eles também não têm a tributação. Não tem a tributação. Então, quem vende e-book na internet não está pagando tributo. Sim. Entendi. Isso não é simplesmente vender e não recolher, não. Não, você tem que fazer uma declaração, tem todo um procedimento. Tem que fazer. Exato. Entendi. Como que funciona essa declaração? Certo, provavelmente, você fala através de venda de uma plataforma, de venda... Porque, tipo, se eu preciso fazer a declaração... Vendi 100 e-book na plataforma da Hotmart. Recebi o dinheiro na minha conta. Eu não preciso... Em pessoa jurídica, esses valores seriam declarados. O NCM, né, que seria a descrição do produto, né? Você emitiria uma nota fiscal com o NCM desse produto, a alíquota sairia zerada, porque é um produto que é isento de tributo. Entendi. Na pessoa física, eu realmente não sei te informar como seria essa isenção. Vamos aproveitar aqui que a gente está chegando no final, se você topar, vamos fazer um exercício aqui, saindo um pouco da reforma e pegando como se eu fosse um empreendedor que estou abrindo a minha empresa hoje. O que eu tenho que me preocupar? Como que eu faço ali para pensar em começar a imaginar essa forma de tributação profissional que eu devo procurar de início? Se eu começar a ter problemas, onde estão os maiores problemas ali no início? Para a gente informar o pequeno empreendedor que está começando agora. Olha, quem está começando agora, acho que ele poderia procurar saber, isso tem de forma muito acessível na internet, sobre o microempreendedor individual, que é o MEI. Você mesmo consegue, da sua casa, acessar o portal do MEI e criar um MEI em pouquíssimo tempo, questão de horas, dias, já fica pronto. Você vai contribuir com... Deve estar aí hoje uns R$60, R$70 a contribuição mensal do MEI. 75. 75, né? E você pode exercer uma série de atividades, né? Você não precisa de contador para você abrir um MEI. Acho que grande parte das pessoas não sabem isso. Você mesmo pode fazer na declaração anual. E hoje é muito fácil, pelo sistema GovBR. É muito fácil. É muito fácil. E acho que isso aí pode ser um pontapé inicial. Você tem a possibilidade de contratar até um empregado, né? E você pagando essa guia única do MEI, conta, inclusive, como para você ter acesso a benefícios previdenciários, sabe? Então, se você eventualmente tem um acidente de trabalho, se adoece por alguma razão, pode ser que você tenha direito, através do MEI, de um benefício previdenciário por conta disso. Apesar da complexidade da tributação que a gente tem no país, a gente precisa pagar os impostos. Precisa, não tem como fugir. Não tem como fugir. E assim, eu acho que os pequenos empreendedores, eles não acreditam nas consequências que isso pode gerar. E aí a gente entra num outro tópico. Quais consequências? Eu abri meu MEI lá e pouco me liguei para pagar tributo, só tô recebendo dinheiro. E aí a pessoa vai lá, abre uma conta PJ, começa a receber ali. Não declara, não faz nada. Qual que é as consequências e como que começa isso, né? Tipo assim, ele é intimado, ele é citado, ele é notificado. Vai ter sempre uma notificação administrativa, via de regra da Receita Federal, né? Principalmente se tratando aí
do Simples Nacional, ou cientificando do início de um processo de fiscalização, ou solicitando alguma documentação, e, posteriormente, notificando a respeito de uma autuação fiscal, né? O que é autuação fiscal? O Estado constatou irregularidade, que você fez movimentações financeiras e não declarou e pagou esse determinado produto, esse determinado tributo. Você pode apresentar sua defesa, você pode impugnar esses valores, eventualmente recorrer, né? Mas, ao final, isso vira um processo administrativo. Sabe? Então, o primeiro passo é o administrativo. O primeiro passo é a constituição desse crédito de forma administrativa, né? Sempre sendo notificado. Uma questão importantíssima que acontece direto. O empreendedor, ele é obrigado a manter seus dados atualizados junto à Receita Federal. Então, muitas vezes, essas notificações chegam de forma eletrônica ou de forma presencial em um endereço que o empreendedor não tem mais acesso. O que isso pode resultar? No encerramento irregular da pessoa jurídica. Então, os débitos tributários que eram da empresa podem ir para a própria pessoa física. Isso acontece direto, mas direto. Muito. Muito. Mas essa é a obrigação... Olha, para te falar a verdade, eu acho que isso é quase regra no Brasil. Isso sempre acontece. E aí a pessoa perde o CNPJ? O CNPJ fica inativo, né? Geralmente por omissão de declaração. E quando se conclui esse processo administrativo, o Estado constitui uma CDA, né? Que é uma certidão da dívida ativa. Ele leva essa CDA à execução no judiciário. Isso vira um processo em que eles vão tentar bloquear seus bens, bloquear suas contas bancárias, eventuais veículos, né? E valores de pequena monta, né, que não atingem até 20 mil reais, eles fazem o protesto dessa CDA. Eles não vão te executar, eles não vão mover um processo contra você, porque o processo em si seria mais caro, muitas vezes, não compensa pelo cálculo. Mas eles vão negativar, eles vão protestar essa CDA e você vai ficar com o nome negativado. Entendi. E assim, já que nós entramos nesse assunto, às vezes você tem um caso interessante lá que aconteceu, um cliente que perdeu a empresa, que não conseguiu mais trabalhar, que por causa, né, de vacilo fiscal, não foi lá, não se atentou, não resolveu não pagar o tributo. Não é um caso, são vários casos. Justamente pelo que eu estou te falando, porque é praticamente a regra de acontecer dessa forma. Muitas vezes o empreendedor começa um negócio sem se atinar para as formalidades e sem se atinar para o preço da burocracia que ele vai ter que pagar mensalmente ali para ele se manter ativo no mercado. Um contador, os tributos, um alvará sanitário, um alvará de licenciamento. E a gente tem uma quantidade de empresas assim, absurdas que não vão para frente. É coisa de 80% fecham em até 10 anos. Né? Então, não tem uma preocupação em relação a todo o acompanhamento mensal dessa empresa. E, ao final, deu errado. Vamos dar uma baixa formal, vamos fazer um balanço de encerramento, vamos registrar isso na junta comercial, vamos dar a baixa na receita, vamos encerrar as atividades. O que acontece? O negócio não deu certo, a pessoa abandona tudo, esquece o CNPJ. Quase sempre acontece isso que eu estou te falando, recebe a notificação no e-mail que não usa mais, ou o contador recebe uma notificação de uma empresa que ele não presta mais serviço, ou recebe uma notificação física num imóvel que ele não se encontra mais. E isso acaba virando uma dívida tributária, indo para o nome da pessoa. Ela nem lembra que tem isso, ela vai abrir um outro negócio, aí ela se depara que ficaram essas pendências. Né? Muito comum no Brasil, sujei meu nome, vou pegar o nome emprestado da minha mãe.
aí faz uma outra dívida também no nome da mãe, e por aí vai. Cara, eu passei por isso, vou ser bem sincero. Eu tive um trailer. Na minha época da faculdade eu fiz de tudo, né? Trabalhei de tudo que você pode imaginar. E um desses trabalhos eu abri um trailer lá em Viçosa. Abrimos um trailer, abrimos CNPJ. E aí eu fiquei 6 meses com o trailer. Quer café? Vou pegar um cafezinho. Aí eu fiquei 6 meses com o trailer. Tem ainda? Tem. Tem. Eu fiquei 6 meses com o trailer e tava me atrapalhando demais na faculdade. Eu não tava conseguindo acordar, porque eu trabalhava de 4 horas da tarde, que você começa a preparar as coisas, até 2 horas da manhã. E eu não acordava. Aí eu falei, pra ir pra aula, falei, eu vou parar, né? Tava no meu nome o trailer. Eu saí e deixei meu sócio. E aí, ano passado, chegou. Eu fui procurar alguma coisa e vi lá que tinha dívida ativa no meu nome. Exatamente isso que acontece. E, paralelamente isso, vem dívida trabalhista, empréstimo que fica pendente em banco. Então, isso aí eu não, graças a olha, Deus. eu sempre recomendo quem vai querer começar a empreender, se já tem um emprego, né, ou alguma forma de subsistência mesmo, começa a empreender em paralelo, sabe? Começa na informalidade mesmo, não tem problema. Não faça o CNPJ. Não Se faça. for pra fazer, faça Começa direito. muito pequeno. Começa muito pequeno. E na medida que a coisa for evoluindo, você vai fazendo essa transição naturalmente, sabe? Porque, cara, é muito comum mesmo a pessoa apostar todas as fichas no negócio, montar empresa, alugar um local, contratar empregado, fazer empréstimo bancário, às vezes fazer empréstimo dentro da família, fazer sociedade, e o negócio não durar 6 meses. Isso é muito comum. Aí entra até na parte de gestão empresarial, né? Porque, cara, hoje em dia, se você vai abrir qualquer negócio, você precisa, no mínimo, de uma pesquisa de mercado. Você precisa, no mínimo, de estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. E a gente vê essa porcentagem de 80% das empresas fechando e a pessoa quer abrir uma empresa sem pensar, sem analisar as possibilidades, sem analisar as chances que ela tem, né? Uma das coisas que mais eu vejo fazer empresa quebrar também é a questão de caixa, de fluxo de caixa. Sei lá, nos primeiros 1, 2 anos, você vai precisar de ter dinheiro e de injetar dinheiro, porque o negócio não vai rodar por si só. Tem aquele período, né, Exatamente. do próprio negócio pagar. E aí é o que você falou, a dica muito boa que você deu, porque assim, cara, se eu tô recebendo aqui que seja um salário mínimo, e você pôr um negócio para funcionar, saiba que o seu negócio ele não vai te dar um salário mínimo de cara. A não ser que você já é uma pessoa... É bem mais provável que ele te demande um salário mínimo. No mínimo, né? E isso é pouco, isso a gente tá falando de pouquíssimo. Isso, é o nosso sistema, né? A gente espera que as pessoas busquem informações, porque com a informação você consegue ir um pouco melhor, você consegue talvez se manter por mais um tempo. Gestão eu acho que é primordial, a gente pensar na gestão empresarial ali, fazer essa pesquisa de mercado, entender um pouco mais sobre a tributação. Vou abrir um CNPJ, entenda o que é o CNPJ. Você está se transformando numa pessoa jurídica. É a mesma coisa que você pôr um filho no mundo. Você põe um filho no mundo, ele é um CPF. Se você abre uma empresa, você está botando um CNPJ, é como um filho. E ele tem responsabilidades. Não é só... Não é aquele negócio, só vou botar o filho no mundo. Né? A gente e custa caro muitas vezes, né? Às vezes, um contador vai cobrar aí 300, 400, 500 reais. Isso é caro para uma empresa que está começando. Né? E isso só para ele fazer o serviço dele, sem Isso contar as contribuições fiscais. Exatamente. É isso aí. Cara, bate-papo muito bom, né? Caminhando aqui já pro final, gostaria da gente fazer um bate-bola aqui do que nós conversamos. Falamos sobre a reforma, os impactos que ela vai gerar. Então, os impactos aí no consumidor seria mais a parte do cashback, a questão do imposto seletivo. É imposto seletivo mesmo? Imposto seletivo. A troca, né, lá do ISS... ICMS, PIS, COFINS, a unificação de todos esses então unificar. Né? Eu quero te perguntar, qual que é a sua opinião? O que você acha, sinceramente, em relação à reforma? Você acha que isso vai funcionar? Você acha que é uma boa reforma? O
Qual que é a sua opinião em relação à reforma? Eu acho que ela é um passo importante para a simplificação dos tributos. Ela tem grande possibilidade de acabar com a guerra fiscal. Acho que a gente não chegou a adentrar nesse assunto. Vamos falar da guerra fiscal antes de finalizar. O que é a guerra fiscal? Vou falar bem rapidamente. O que é a guerra fiscal? São estados diminuindo suas alíquotas de ICMS para atrair grandes indústrias. Então, por exemplo, a Fiat está instaurada lá em Betim, ela quer fazer um novo aporte de capital. Se eu não me engano, abriu uma Fiat, se eu não me engano, foi no Pará, não sei aonde. O Estado abaixou a alíquota de ICMS, né, para atrair a montadora para o Estado, por conta desses subsídios fiscais, sabe? Por que isso é tão prejudicial? Talvez Minas tenha uma vocação para a indústria automotiva muito maior do que para esse outro estado, para onde a Fiat foi. Por quê? Tem décadas que a Fiat está ali em Betim. No entorno ali tem uma série de empresas de usinagem, de fundição, de peça, de galpão logístico. Aquela região ali ela já está toda voltada para a Fiat. Você já tem mão de obra especializada ali. Você já tem corredores de escoamento da produção, né? Então, às vezes, a empresa sai de um lugar que já tem uma vocação e vai para outro por conta de um benefício fiscal, mas ela vai acabar tendo um custo de produção, às vezes, maior, né? Ela vai ter uma ineficiência maior. Então acaba meio que saindo elas por elas essa guerra, né? Exatamente. Que aí, tipo assim, o Estado lá em cima que tem uma menor contribuição quer diminuir. Isso é o que aconteceu no ABCD paulista, que eles falam, né? Ali era uma zona extremamente próspera da indústria automotiva e da indústria em geral, mas muito grande mesmo. Com o decorrer do tempo foi perdendo esse tipo de incentivo, esse tipo de empresa, que eles foram para a zona, empresas foram para a Zona Franca de Manaus, para estados menores que deram, o estado de Goiás tem alíquotas muito baixas. As empresas vão saindo de locais que têm uma vocação natural para aquele tipo de atividade por conta de uma questão... Só pelo benefício tributário. Financeiro. Como que essa reforma acaba com isso? O ICMS vai ser cobrado do Estado que compra, o Estado comprador. Então, pouco importa se você está produzindo em São Paulo, em Belo Horizonte, em Recife, o ICMS vai ser recolhido no Estado que está comprando. Ah, que bacana. Então, não vai ter mais a guerra, né? Essa guerra. Tipo assim, eu preciso... Que só enfraquece o Estado e enfraquece a indústria de uma forma geral. E às vezes não, eu acredito que até para a empresa, porque, por exemplo, se ela abre outra em Betim, que já tem toda a estrutura já ali... Já está tudo lá. Já muito mais fácil, né, para a própria empresa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que vai funcionar a distribuição a partir do momento que unificar? Porque hoje os municípios cobram os seus próprios tributos e eles recolhem os próprios tributos. Agora vai unificar. Como que vai ser essa distribuição? Eu acredito que isso esteja gerando alguma polêmica aí. Não, isso já... Teve, inclusive, uma grande desconfiança disso. Sim. A respeito disso. Porque a gente já teve vários problemas, né? Aqui no estado de Minas Gerais... que o governo não estava fazendo o repasse obrigatório para os municípios, o governo federal, há muito tempo atrás, não fazendo os repasses obrigatórios de saúde e educação. Isso já aconteceu. Então, tinha uma grande dúvida realmente em relação a isso, sabe? Quem que vai arrecadar? A União vai arrecadar tudo e vai sair distribuindo? E se ela não repassar, né? Mas isso vai acontecer mais ou menos da forma como é feito o Simples Nacional hoje, que já funciona super bem, sabe? O dinheiro, os valores são arrecadados
e redistribuídos praticamente de forma automática para o ente competente. A União já recebe e redistribui. Exatamente. É como se fosse o Simples mesmo. No Simples Nacional engloba ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, INSS, está tudo ali. O sistema gestor do Simples, né, recebe esse dinheiro e automaticamente já faz a distribuição para o... se é o ICMS, vai para o Estado. Se é o ISS, vai para o município. Se é Imposto de Renda, vai para a União. Entendi. Já vai de forma automática. Então é isso. Para a gente finalizar, a sua opinião sobre a reforma e como você acha que isso vai impactar ou vai melhorar a vida do brasileiro? Olha, eu acho que é um passo muito importante para a simplificação dos tributos, mas me desagrada bastante saber que, no final das contas, a gente inevitavelmente vai ter um aumento de carga, né? Tem o benefício da gente ter... Isso ainda não está decidido, né? Ainda está em fase de regulamentação. Mas tudo leva a crer que, pelo menos os produtos da cesta básica, vão ter algum tipo de isenção, e produtos realmente muito necessários, né? De higiene pessoal e por aí vai, talvez tenham alíquotas diferenciadas. E isso, em grande parte, vai trazer um aumento de bem-estar muito grande para os que mais precisam. Mas, de forma geral, acho que a gente vai estar aumentando a carga tributária total, trazendo talvez mais ineficiência, e a gente passa a ficar muito perto de um limite de que, se o governo resolver aumentar ainda mais os tributos, as empresas simplesmente optam pela sonegação e seja o que Deus quiser, sabe? Porque quanto mais se aumenta o tributo, quanto maior a faixa do tributo, você tem uma faixa a menos de pessoas que vão pagar esse tributo, sabe? Essa faixa diminui. Então, meu medo é chegar num limite que fique realmente insustentável. As pequenas e médias empresas continuarem pagando tributo e elas caiam na informalidade total. De não pagar. De não pagar. E aí vem a consequência... de queda de arrecadação. Isso é super interessante, que até determinado momento que você aumenta o tributo, sua receita aumenta. Só que chega um limite que você aumenta tanto que o pessoal para de pagar, sua receita cai. E o governo não tem esse poder de fiscalização para saber todo mundo que não está pagando? Nunca. Dificilmente, Nunca. Né? Então é só esse meu receio mesmo. A gente vem vendo desde do ano passado, né, uma reação muito firme, tanto das empresas, quanto do mercado, quanto das pessoas físicas, de que não cabe mais aumento de imposto no Brasil. Ninguém aguenta mais pagar tributo. Vamos discutir uma repactuação, uma redivisão de como é feito esses tributos? Ok, eu sou a favor. Vai doer muitas vezes em quem tem mais dinheiro, ok, mas o sistema pelo menos fica justo. Agora, é inadmissível que se aumente mais a carga tributária no Brasil. E é o que está acontecendo. É o que tá acontecendo. Infelizmente. Mas cara, até que não. A reação tem sido tão imediata e tão incisiva que muitas vezes o governo está voltando atrás. Eles queriam regulamentar a atividade de motorista de aplicativo. Deu uma confusão tão grande, porque esse de INSS teve protesto, o pessoal entrou lá no Instagram de deputado e xingou que o governo recuou. Pelo menos nunca mais eu vi eles falando sobre isso. E acabar com o sistema. Tipo assim, por exemplo, como é que você bota a Uber para pagar direito para dar trabalhista para todo motorista de aplicativo? Há pouquíssimo tempo atrás teve uma medida provisória que ia aumentar uma alíquota, inclusive de PIS e COFINS, para atividades, principalmente do agro, voltadas para exportação. Cara, Brasília parou. De tão grande que foi a reação, o governo também recuou. Agora, isso também é um problema, porque a tributação das compras da China, de pequena remessa. Cara, essa tributação tinha que acontecer, pelo menos na minha opinião. Por quê? Você tem um Estado chinês
que dá subsídio de energia, não tem lei trabalhista, inclusive, às vezes, subsidia a exportação dessa mercadoria, né? Para chegar aqui no Brasil, Barato. Extremamente barato, às vezes com trabalho escravo, né? Para chegar aqui no Brasil e competir com uma empresa que tem que pagar todos esses tributos, tem que pagar benefício trabalhista, tem que pagar energia. Então, tinha que ter. Só que o Estado já está tributando tanto que se você abre a boca para falar de tributação, todo mundo se revolta. Pois é. Não, e geralmente o empreendedor daqui compra do mesmo lugar que o consumidor compra da China. E no final das contas, o governo também voltou atrás em relação a isso, né? Das compras da China? Da compra da China. Então não teve. Chegou a ter um aumento, né? Mas o limite foi superior. Chegou a ter a tributação, mas o limite foi superior. Entendi. Então ficou como no fim? Teve o aumento, mas não no patamar tão baixo que estava. Tá. Sabe? Que ia inviabilizar praticamente qualquer compra. Pelo menos agora as compras, as pequenas compras, né? Mas aí que tá o problema que você falou, né? Se nas pequenas compras tem... Mas passou a ser um valor muito pequeno mesmo. Porque antes, inclusive, outros varejistas aqui do Brasil estavam comprando isso para revender. É exatamente isso que eu tô falando. Porque geralmente a galera compra de lá, que vem mais barato. Exatamente. E é totalmente desproporcional isso, né? O liberalismo ele é sempre bem-vindo, né? A competição ela é sempre bem-vinda, acho que é um princípio básico do capitalismo, mas nesse caso você não tem igualdade de condições. Não tem. Você tem no Brasil um direito do trabalho, você tem no Brasil direito do trabalho, você tem tributo, você tem uma regulamentação, e esses produtos que estão vindo de fora não tem nada disso, né? E aí quem tá perdendo é só o empreendedor brasileiro. O Brasil, mais uma vez. É o Brasil. Mais uma vez. Cara, muito bom, muito feliz pela sua presença, muito grato pela sua presença, por compartilhar tamanho conhecimento conosco, principalmente nessa área tão complexa que é o direito tributário. A empresa, o estúdio tá de portas abertas. Quando você estiver por aí, passa aqui pra gente gravar mais um podcast. Espero que vocês tenham, né, gostado do bate-papo, que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a reforma e como vai ser o nosso futuro acerca da tributação. Quero te perguntar se você quer deixar alguma mensagem aí para alguém, para os seus clientes lá. Acho que é isso. Eu fico realmente muito satisfeito mesmo de ver uma iniciativa dessas aqui em Rio Casca, com pessoas jovens envolvidas aí. Né, faz a gente realmente acreditar que o Brasil ele pode ser muito melhor através do empreendedorismo, da inovação, das boas ideias, né, da boa vontade. Então, sempre quando precisar aí também, eu estou à disposição. É isso aí, uma pessoa com tamanhas credibilidade igual você tem, sempre será muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês curtem bastante o episódio. Comenta, compartilha, manda pra avó, pro avô, pro coleguinha, pro cachorro, manda pra todo mundo. Se inscreva no nosso canal, que toda semana tem podcast, não só o Café com Causos Jurídicos, vocês já sabem que tem aí de mulher para mulher, educação em foco, o quadro dos médicos, né? Então, fiquem ligados, se inscrevam no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Lucas. Um abraço para vocês e até a próxima.